Olá, tudo bem com vocês? Oi, estudantes do quinto ano. Vamos nos apresentar mais uma vez, só para relembrar? Isso. Professor Ed Carlos. Professora Rosânia. E seja bem-vindo a mais uma aula conosco. De matemática. Agora, né, vocês estão vendo aí que nós vamos trabalhar com localização e orientação no espaço. Mas como sempre, vamos nos preparar para a aula. Isso mesmo. Então, quais os materiais necessários? Como sempre, um caderno ou folha para anotações. Isso você já deve estar preparado aí, não tenho dúvida. O próximo, se você olhar bem, nós vamos precisar, adivinha do quê? De uma folha quadriculada. Essa é a novidade da aula de hoje. Se tiver caderno de quadriculado, Perfeito. não precisa da folha. Você pode usar o caderno, nem precisa arrancar a folha, usa Não. o caderno mesmo, tá? Isso mesmo. Ok? E, finalmente, régua, lápis de cor e borracha, né? Que é o material que você precisa para executar a nossa aula de hoje. Isso. Ok? 2 cores de lápis de cor é o suficiente. Ótimo. Pessoal, vamos dar aquele tempinho para que vocês possam pegar ainda alguma coisa que não tinha para a aula de hoje. Com os materiais, agora vamos iniciar a nossa aula. Como sempre, relembrando a aula sobre medida de comprimento, que é a nossa aula anterior, ok? Aula da cobra. Isso! Lembram? Lembram que vocês tinham que medir? Na realidade, eles tinham que fazer o quê? Mentalmente? Estimar. Isso! Vocês tinham que estimar. Lembram dela? Usamos o quê? Primeiro foi o barbante, com o qual até comentou que não tinha como falar, bom, nós temos o tamanho do barbante, mas qual era a medida? Aí por isso veio algo importantíssimo, que era o metro. Foi a unidade de medidas que vocês falaram bastante na aula passada, tá? E aí foi falado que também tinha algumas medidas, né, entre os centímetros, que eram os milímetros também. Vimos tudo isso, correto? Relembraram? E também foi feito o quê? Atividades, não foi isso? E qual foi a atividade que vocês lembram bem? Foi um joguinho, não foi? Lembra do joguinho do carrinho? Dessa vez eu ganhei. É verdade. Eu não estava, hein? Vocês perceberam? Eu não estava. Mas eu ganhei por bem pouco. É verdade, os dados, né? Os dados, eu vou falar pra vocês, tem hora que os dados me ajudam. Mas tem hora que também tudo depende da jogada, né? Mas que legal, né? Foi muito bacana. Fizemos muito cálculo mental. Isso, principalmente para poder locomover os carrinhos. Quantos cálculos mentais, né, vocês fizeram para que pudesse realmente movimentar aquele carrinho? E não podia errar, né? Isso mesmo. Cada medida ali era precioso para que você avançasse e chegasse ao 100, que daria 1 metro. Ok. Bom, como sempre, nós demos uma tarefa para vocês. E agora vamos retomá-la. Vocês estão vendo aí? Escolha 3 móveis da sua casa. Adivinha qual casa? A minha. Eu usei os móveis da minha casa, tá ok? Então, com isso, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver a altura deles, tá bom? E vamos colocar aonde? Vamos colocar, tá, aí nesse quadro, ok? Tudo bem? Então, vamos completar esse quadro? Então, primeiro, qual foi? O sofá. Cheguei na minha casa, fui lá, medi, eu usei uma trena, tá? Alguns de vocês podiam usar fita métrica, podiam usar outro tipo de... A régua. A régua também, né? Eu usei uma trena. E com isso, eu vi a altura. Adivinha? No meu caso aí, 85 centímetros. Agora, olha só, 85 centímetros. Como que eu vou responder ali? Mede mais de 1 metro ou menos de 1 metro? O que vocês acham? Nesse caso, se eles lembraram da aula... Como não chegou a 100 nem ultrapassou, significa que é não. Era isso que vocês tinham que fazer na tarefa. Ok? Entenderam a primeira? Então agora vamos dar sequência. O segundo foi a cadeira. Uma cadeira que eu uso ali para mesa de jantar, tá? Ela mede 101, olha só, 101 centímetros. Mas passou 1 centímetro, então é maior, tá? De 1 metro. E por último, foi o quê? A mesa da sala. Tá? Peguei também a mesa da sala
e ela é um pouquinho maior, 114 centímetros, ok? E também é maior que 100, ok? Viram? Provavelmente vocês usaram talvez outros móveis, né? Sim. Ok? Mas quem usou parecidos com o meu, também verificaram que as medidas deles. Isso, talvez podia nem ser. todas são do mesmo tamanho. Podia ser a cama, que provavelmente é menos que a Isso. altura dela é menos que 1 metro, né? Isso mesmo. Podia ser o armário, que provavelmente é mais que 1 metro. A estante, Isso. muitas vezes quem ainda tem estante, né? Uma cômoda. Rack. Isso, tem muitos, tem irmão. muitas variedades. Uma banqueta. Verdade. E agora, para iniciar a nossa aula de hoje, vamos ler um texto. Vocês vão acompanhar aí na tela, ok? Então vamos lá. Você sabe quem foi Cher Ami? Cher Ami, que em francês significa querido amigo, nasceu e foi criado em uma base do exército americano próximo à cidade de Bernaville, na França. Depois de ter treinado, ele foi doado ao comandante da 77ª Divisão de Infantaria Americana. Esse grupo ficou conhecido como o Batalhão Perdido por ficar preso em uma depressão na floresta de Argonne, ali perto. O Batalhão Perdido avançou rumo ao norte, enquanto o resto dos americanos ficou no sul. Assim, o grupo acabou cercado por inimigos alemães e também sob fogo amigo dos americanos, e não sabiam que haviam aliados ali. O comandante do batalhão mandou uma mensagem aos compatriotas por meio de Cher Ami. Após ter percorrido 40 quilômetros em 25 minutos, atravessando a região ocupada pelos alemães, o pombo chegou à artilharia americana gravemente ferido. Alvejado pelos alemães, acabou ficando cego de um olho. Teve o peito atravessado por uma das balas e uma de suas pernas foi arrancada. Apesar dos ferimentos, ele entregou a mensagem aos destinatários. O texto indicava a localização do batalhão e pedia que cessasse o fogo. Os 194 soldados do batalhão perdido sobreviveram. O voo de Cher Ami ocorreu em outubro de 1918 e foi a última missão do pombo. Depois da façanha, ele teve que se aposentar, mas ganhou a Cruz de Guerra Francesa em homenagem ao seu heroísmo. Gostaram da história? Bonita, né? O que vocês acharam? Responda a pergunta com a professora Rosânia. O que vocês acham? Você já tinha pensado num pombo como herói de guerra? Já pensaram nisso? Eu não tinha pensado. Quando eu vi essa reportagem, achei muito interessante, né? Um pombo como herói de guerra. Mas como será que o pombo-correio sabe para onde levar uma mensagem? Como que será que ele sabe? Então nós vimos na história que o Cher Ami, ele voou lá de onde estavam os soldados para onde estavam os comandantes lá da guerra, né, do exército americano, e conseguiu levar a mensagem: estamos perdidos aqui, vocês estão atirando na gente. Eles não sabiam que os soldados estavam lá, então precisavam levar essa mensagem. E lá em 1918 não tinha telefone celular, nem WhatsApp, nem nada dessas coisas. Então, eram os pombos-correios que levavam as mensagens. E vocês viram que ele foi machucado nessa viagem, né? Para levar essa mensagem. Então, será que os pombos-correio usam bússolas? Eu trouxe aqui uma bússola. O que é uma bússola? A bússola, ela é um instrumento usado para a gente se localizar geograficamente. Por quê? Ela sempre aponta para o norte. Mas os pombos não têm uma bússola assim, né? Essa bússola, vocês já devem ter ouvido falar dela. Nas navegações eles precisam, né? Porque eles olham para todos os lados, só tem mar. Então eles precisam da bússola. Também para quem está andando numa floresta muito fechada. Então usam a bússola. E
claro que hoje em dia nós temos outros instrumentos, como o GPS, para fazer a localização. Mas vocês sabem que o GPS depende dos satélites, depende de ter um sinal lá do GPS. Então, a bússola não precisa, ela sempre funciona, porque ela funciona como um ímã, né? Sempre apontando para o norte da Terra. Então, vamos agora pensar um pouquinho, mas o que isso tem a ver com matemática? Então, como eu já falei, atualmente, né, nós temos sistemas de comunicação muito bons, não precisamos mais dos pombos correio para enviar mensagem, apesar de que eles ainda são utilizados. Fiz uma pesquisa na internet sobre pombos correios e tem ainda bastante gente que usa. Gostam disso, acham legal, mas eles já não são assim tão importantes numa guerra, por exemplo. Tem outras formas de mensagem. E também é muito difícil pensar para nós a rapidez de um pombo correio, né? É muito difícil, porque a gente fala com alguém que está longe em questão de segundos, milésimos de segundo, às vezes a pessoa já está nos respondendo pelo telefone, pelo celular, ou por mensagem de texto, é muito rápido. Mas em 1918 não tinha isso, e as pessoas tinham que se localizar também. Então, usavam outros instrumentos. Agora, vamos voltar à nossa pergunta de antes. Como o pombo correio sabe para onde levar uma mensagem? E agora? Será que eu falo no ouvido dele? Ai, onde é qual é o ouvido dele? Nem sei, né? Ele tem, mas não é assim que nem o nosso. Será que eu vou lá e falo, eu quero que você leve lá para minha mãe uma mensagem? Será que é assim? Então, já fizeram muitas pesquisas e existem algumas teorias sobre a capacidade dos pombos correio, mas nenhuma delas até hoje é 100% comprovada. Então, o que sabe com certeza? O pombo correio, ele volta sempre para onde ele nasceu. Então foi o que aconteceu lá na guerra. Ele nasceu lá no quartel. Então é para lá que ele ia voltar, é para lá que ele ia levar qualquer mensagem. O que eles faziam? Eles levavam alguns pombos correio numas gaiolas para as batalhas. Aí quando eles precisavam mandar lá para o quartel uma mensagem, que não tinha como passar um soldado para levar uma mensagem, eles mandavam um pombo. Eles amarravam uma mensagenzinha na patinha dele, né? E ele voava, então, até lá onde ele nasceu. Então, quando uma pessoa quer receber mensagens com pombos, o que ele faz? Ele cria os pombos na sua casa. Aí a pessoa que ele quer que mande uma mensagem para ele vai levar esse pombo lá para onde ele vai viajar, ou para onde ele vai se mudar, ou qualquer lugar. Quando ele manda esse pombo, solta o pombo lá, ele vai voltar para onde ele nasceu. E isso, com certeza, isso é comprovado. O pombo sempre volta para onde ele nasceu. Então, não adianta eu querer receber na minha casa uma mensagem com pombo hoje em dia. Porque nunca nasceu nenhum pombo na minha casa. Pelo menos que eu sei, né? Se eu quiser isso, eu vou ter que criar um pombo na minha casa. Ele vai ter que ser treinado para voar. Aí um dia, sim. Aí se eu der ele para alguém, ele vai voltar voando para a minha casa. Isso não acontece só com os pombos, né? Tem outros animais. A gente sabe que cachorros, gatos, a gente sabe também de história que eles voltam para casa também, né? Então, as explicações mais comuns para o pombo saber se orientar e saber voltar para onde nasceu são essas. Primeiro, os pombos têm um instinto natural, parecido com as aves migratórias. Sabem aquelas aves que ficam no verão num lugar, aí quando começa o frio, vão para um outro lugar onde é verão de novo. Nunca ficam no frio. Então existem aves assim. Outra explicação é que eles têm uma visão muito privilegiada, eles enxergam muito bem. Então, eles têm pontos de referência. Eles sabem algumas coisas que estão perto do lugar onde eles querem chegar e daí eles sabem que estão chegando. Mas também eles se orientam pela posição do sol. Lembram que nas navegações que a gente estudou lá na escola já, os marinheiros se orientavam pelo sol e pelas estrelas, né? E tem mais uma coisa importante, eles possuem uma bússola natural, não é uma bússola assim construída, e sim, é tipo uma bússola natural que é formada por partículas de magnetita
que está localizado no bico. Então, o mineral apontaria para o norte da Terra. Então, são teorias que as pessoas têm como saber que os pombos sempre voltam para o mesmo lugar. E nós? Como é que nós nos orientamos? Já falamos algumas coisas, né? Para a gente saber onde a gente está, a gente usa uma bússola, usa um GPS, usa um mapa. Mas no nosso dia a dia a gente não se orienta? Será? Então, vamos ver. Nós precisamos também de pontos de referência para nos localizarmos. Por exemplo, se eu vou a pé para a minha escola, eu sei para que lado que eu tenho que ir, não sei. Ai, mas eu já vou automático. Claro, a gente já vai todos os dias, né? Então a gente se orienta pela... eu tenho que ir para a esquerda, eu tenho que ir para a direita, eu tenho que ir para frente. A gente já sabe, mas estamos nos localizando, viu? Você está fazendo matemática já na hora de ir para a escola, o tempo todo. Na hora que a gente está também chegando em um outro lugar para visitar, olhem, trouxemos um exemplo. Como é que a gente se localiza? Então, lá no Jardim Botânico, existe uma placa. Nesta placa tem um mapa do Jardim Botânico inteiro. Ali, observem ali, eu aumentei um pouquinho ali, né? Nós aumentamos para que vocês possam ver esse mapa melhor. Então, nesse mapa, eu posso olhar para o que eu quero visitar no Jardim Botânico hoje. Estou indo lá para andar de bicicleta? Estou indo para passear? Estou indo para ver a estufa? Vamos ver um pouquinho mais perto ainda? Observem aqui o mapa e a legenda. Então, se vocês olharem lá, cada pontinho no mapa tem uma legenda. Está escrito o que é. Por exemplo, a primeira é a entrada. Então, a entrada principal, talvez vocês não estão vendo porque não está tão grande assim, mas aqui ó, tem um Azinho, um A. E aqui na legenda, a primeira letra é um A. E diz entrada principal. Então, quando eu estou entrando aqui, vendo esse mapa, eu estou aqui pertinho. Então, eu vou olhar. Para onde que eu quero ir? Eu quero ir lá ver a estufa. Então, eu olho aqui, procuro a estufa. H. É a letra H. Vou no mapa, procuro a letra H. Aí, a letra H está aqui no meu dedinho. Então, eu tenho que ir daqui até aqui. E eu já sei que eu vou ter que ir retinho para frente. Isso é a minha localização, onde eu estou, de acordo com este mapa. Então, nós usamos a localização no nosso dia a dia. Vamos ver aqui um exemplo. Observem aqui. A Ana, ela está entrando no Jardim Botânico. Está lá no ponto A que eu mostrei para vocês. Recortamos um pedaço do mapa para ficar maior. Então, olhem lá o ponto A. Ela está aqui, entrando no Jardim Botânico aqui. Aqui é o portão principal lá onde a gente entra no Jardim Botânico. E ela quer ir ver a estufa. Então, agora acho que vocês conseguem ver lá na flechinha a letra H. Daí diz assim, em que direção ela precisará caminhar? E agora? Meio que já dei a resposta, né? Então, vamos ver. Ela está aqui e vai caminhar. Ela precisa virar para algum lado? Se ela for aqui, para frente, ela vai chegar na estufa. Então, ela vai ir para frente. Tudo bem? Mas agora, vocês vão ver. Olhem aqui. Outra pergunta, agora é do Paulo. Ele também está na letra A, mas ele quer ir para o velódromo. Então, no velódromo, a gente pode andar de bicicleta, né? É bem legal lá. Então, o nosso amigo Paulo, ele quer se encontrar com os amigos lá no velódromo. Para onde ele tem que andar? Vamos ver? Então, é com vocês. Vocês vão colocar lá a data, o título da nossa aula de hoje, localização e orientação no espaço, e vão responder essa pergunta. Não precisam copiar tudo, vocês só precisam copiar a pergunta aqui. Em que direção ele deverá caminhar? Ou somente respondê-la. E Paulo deverá caminhar para frente, para a direita ou para a esquerda? Lembrem-se, ele está entrando ali no A. Então, um tempinho para vocês pensarem.
olhar aqui no mapinha. Nós temos que olhar no mapa. Então, ele está aqui no A. Aí ele vai andar um pouquinho para frente. Ele vai ter que andar. Mas em algum momento, necessariamente, ele vai ter que virar para direita dele para chegar no R. Então, o Paulo vai ter que caminhar para a direita. É isso que vocês devem ter escrito no seu caderno. Tudo bem? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Quem não colocou para a direita, arruma lá, não tem problema. Vamos ver mais um pouquinho. Vamos lá. Lá, andando um pouquinho mais para frente, ali, depois da entrada, nós vamos ter o jardim em estilo francês. Olhem lá uma foto deste jardim. Ele é muito bonito, sempre tem muitas flores lá, né? No momento agora tem as flores alaranjadas ali, né? Mas elas vão mudando de acordo com a época do ano. Então, nós temos aqui o mapa, novamente, aquele mapa, um pedacinho daquele mapa lá que a gente viu no começo. Então, neste mapa, nós temos lá o jardim. Ele está marcado com a letra F, ok? Localizaram ele lá? Nós vamos agora fazer uma planta baixa, um desenho de uma parte desse jardim. Para isso que nós pegamos aquela nossa folha quadriculada, ou quem tem o caderno quadriculado vai usar o caderno quadriculado. Tudo bem? Então vamos ver lá. Nós vamos usar agora pegar a nossa folha. E eu tenho aqui uma folha com quadradinhos um pouquinho maiores. A de vocês provavelmente é essa. Não tem problema. Mas para que vocês possam acompanhar, eu imprimi essa com quadradinhos maiores. Ok? Então nós vamos pegar a folha, a nossa régua e o nosso lápis. A borracha fica do lado se de repente a gente errar algum traço aí. Tudo bem? Então, vamos organizar o material na nossa mesa e vamos fazer o desenho. Então, vamos começar desenhando um retângulo. Então, nós vamos usar os quadradinhos como nossa referência aqui para desenhar o retângulo certinho. Então, ele aqui em cima, ele vai ter 13 quadradinhos, comprimento de 13 quadradinhos, o nosso retângulo. Ok? Então, peguem lá a régua e contem 13 quadradinhos, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vamos fazer um traço. Tudo bem? Então, contem 13 e faz um dos lados do retângulo. Aí, precisamos do traço para baixo, né? Do nosso retângulo. Este traço, ele vai ter o comprimento de 16 quadradinhos. Ok? Em cima 13, para baixo 16. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, lá vamos nós fazer o traço de 16 quadradinhos. Tudo bem, ó? 13, 16. Aqui embaixo temos que fechar. Com quantos de novo? 13, isso mesmo. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e faz a linha de baixo. O mesmo fazemos aqui os 16, que não precisa mais contar, né? Porque agora a gente já tem certinho aqui nos quadradinhos. Então, o que que vocês têm lá? O retângulo que tem 13 aqui, 16, 13, 16. Tudo bem até aqui? Agora vamos desenhar um quadrado. Então, vocês vão lá bem em cima no retângulo. Olhem lá. Eu vou fazer o primeiro e vocês acompanham. Depois vocês fazem, só para não se perder. Olhem lá. Vou deixar um quadradinho aqui, um espaço de uma coluna e em cima de uma linha aqui. E vou fazer um quadrado com lado 4. Ó. Viram lá? Aqui tem 1, 2, 3, 4. E também 4 para baixo. E fechar o quadrado. Por que que ele é um quadrado? Porque ele tem todos os lados com medida de 4 quadradinhos. 4, 4 e 4 e 4. Viram? Conseguiram ver lá? Então, desenhem o quadradinho. Porque nós vamos desenhar mais 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos iguais a este. Primeiro é este, que vocês estão desenhando lá. Agora, no outro canto aqui, vamos fazer a mesma coisa.
deixa uma coluna e uma linha e faz o desenho de um quadrado. Viram? Mais um quadrado. Então já temos 2 quadrados. Já desenhamos um retângulo e agora 2 quadrados. Ó, um nesse canto, um no outro canto. Tudo bem? Agora vamos deixar uma linha e desenhar outro quadrado. Ó, uma linha aqui de quadradinhos, desenhamos outro quadrado. Pronto? Observem lá. Agora já temos 2 quadrados aqui. Mesma coisa aqui do lado. Agora já vamos ter 4 quadrados. Vão desenhando lá tranquilo no caderno de vocês para ficar bem bonito o nosso mapinha lá, a nossa planta baixa do jardim em estilo francês lá do botânico, do jardim botânico. E vocês vão observar, aqui eu passei um pouquinho, vou apagar um pouquinho aqui. Vocês vão observar aqui que dá para desenhar mais um quadrado, deixando mais uma linha, mais um quadrado. E mais um. No final, vocês vão ter 6 quadrados. Desenhamos um primeiro, depois mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao total. Um quadrado no canto, no outro canto. Tudo bem? Conseguiram acompanhar? Vocês notaram que no meio ficaram 3 colunas de quadradinhos? Então ali nós vamos desenhar mais um retângulo. Ó, ele tem um traço, um quadradinho de lado e 4 para baixo. Ó. Olhem lá. Fica um quadrado, um retângulo, um quadrado. Repetimos a mesma coisa nos outros. Um lado com 1 e 4 para baixo. A mesma coisa embaixo na última linha também. Na última linha de quadrados ali, né? Observem. Estão vendo? Este é o desenho que vocês devem ter lá no caderno de vocês. Se vocês desenharam com quadrinhos menores, ele vai ter ficado assim, ó. Um pouco menor. Não sei se vocês conseguem ver direito lá. Mas esse aqui dá pra ver melhor. Então, por isso que a gente trouxe os quadradinhos maiores. Não tem problema ter ficado menor. Tudo bem? Estão terminando o desenho? Vamos retomar na tela para, se alguém ainda não terminar, vai terminando. A gente retoma lá para ver como que ficou no caderno de vocês e os passos que fizemos. Então, olhem lá na tela. Então, vocês usaram a folha, o lápis, a régua e a borracha, né? Então, o primeiro passo, fizemos o quê? Fizemos um retângulo. Depois, desenhamos um quadradinho no cantinho lá do nosso retângulo. Depois, nós desenhamos mais 5 quadrados. Tudo bem até aqui? É assim? Estão acompanhando lá no caderno? Depois, nós desenhamos mais um retângulo, só que dessa vez ele é menor. Ele tem lado 1 e 4. E mais 2 retângulos. O nosso desenho ficou assim. A nossa planta baixa. A gente não fez os caminhos nos quadrados ali. No Jardim Botânico, nos quadrados também tem caminhos. Nós não fizemos, só fizemos essa parte. Tudo bem? Então, no final, o nosso desenho ficou assim. Então, observem que tem lá os 6 quadradinhos, os 6 quadrados e os 3 retângulos no meio. Lá no final desse jardim tem uma cascata. E essa cascata, a Ana quer visitar essa cascata. Olhem lá. Estão vendo? Então, Ana quer ir até a cascata. Como podemos descrever o caminho para ela? Imaginando que cada quadradinho tem 1 metro de lado. Retomando a aula passada, né? 1 metro, 100 centímetros. Como que... Olhem lá, vocês estão vendo onde está a Ana? Acharam ela já no desenho? Nós marcamos ela com um pontinho laranja lá, ou meio vermelho. Isso, a Ana está ali. E vocês viram como está escrito lá a posição dela? Ana está aqui, virada em direção à cascata. Eu tenho que saber para onde ela está virada, não tenho?
Então ela está olhando lá para a cascata, só que ela tem que ir lá. Ela não pode passar por cima dos canteiros ali, ela só pode andar pelos caminhos. Observem os caminhos, ó. Os caminhos são estes aqui na volta. Nós vamos imaginar que os canteiros aqui são fechados, então aqui ela não pode andar, ela só pode andar por aqui, ó. Ou por aqui, ou por aqui. Como que nós podemos descrever? Então nós fizemos aqui o primeiro para vocês. Olhem lá, o professor Ed fez pra gente poder observar bem, ó. Ela tá lá. O que ela vai ter que fazer primeiro? Ó, caminhe 5 metros para frente. Você pensou nisso? Ah, mas eu pensei para ela ir pro lado de lá, que é o lado... Qual dela? Isso, esquerdo. Mas nós pensamos assim, tem vários caminhos. Olhem lá, 5 para frente. Então ela vai andando 5 metros para frente. Quando ela chegou lá, ela vai fazer o quê? Vire à esquerda e caminhe 5 metros novamente. Então, ó, ela virou à esquerda, caminhou 1, 2, 3, 4, 5. E agora? O que ela vai ter que fazer? Vamos ver o que o professor Ed colocou lá. Vire à direita agora. Então, ela tem que virar o corpo para a direita e tem que caminhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metros. Chegou na cascata. Viu? A gente tem que dar toda a orientação e para que lado que ela tem que virar. Tudo bem? Agora é com vocês. Vocês vão pensar em outro caminho. Não precisam copiar isso, só descrever. Não pode ser o mesmo que a gente fez. A gente andou aqui, aqui e aqui. Vocês não podem andar nesse, tem que achar outro. Tem muitos caminhos aqui. Vamos ver? É com vocês agora. Então, eu trouxe agora o desenho que vocês têm no caderno, só que bem grande, para vocês poderem acompanhar. Então, nós fizemos esse caminho, lembram? Ela andou 5 para frente, virou aqui para a esquerda dela, né? Lembram? Aí, ela virou para a direita dela e veio até a cascata. Como que foi o caminho que vocês fizeram? Vocês podem ter pintado, não sei o que vocês fizeram, mas vocês explicaram para a Ana, né? Então, um exemplo, ela pode ter ido 5 aqui, virado logo, para quê? Como é que eu sei se é direita ou esquerda? No meu tá ao contrário. A Ana, vou virar uma vez para vocês verem. A Ana tá assim, né? Porque ela tá subindo aqui. Então ela tá assim. Primeiro ela tem que virar para a esquerda, se ela quiser andar aqui. Então ela vai para cá, aí ela andou até aqui no canto. É um caminho. Depois, o que ela vai fazer? Subir, vai. Vamos ver aqui para que lado que ela vai virar de agora. Vou me colocar na posição que ela está. Aqui à esquerda, direita. Ela tá assim, aí ela tem que virar para a direita. Isso. Aí eu vou lá para a direita, vou subir, mas não cheguei na cascata. Vou ter que virar mais uma vez. Então ela tá aqui, ó, direita agora. Ela subiu assim. Ela vai ter que vir para cá. Para que lado ela virou? Isso, para a direita. Chegou na cascata de novo. Se ela quiser ir para outro lugar, ela pode ir por aqui. Ela pode ir por aqui. Muitos caminhos, né? Vocês podem ter pintado um deles. Tudo bem? Então, vamos deixar a Ana ali e vamos ver o que tem aqui na nossa aula ainda hoje. Além disso, vamos observar um pouquinho os caminhos da nossa planta baixa. Então, nossa planta baixa, ela tem muitos caminhos, acabamos de ver. Tem alguns caminhos assim e alguns assim. Observem lá na tela que nós podemos desenhar, por exemplo, esses caminhos azuis. Estão vendo lá? Então, os caminhos, olhem lá no de vocês. Não precisam pintar agora, já vamos pintar. Então, esses caminhos em azul, ó, se eu caminhar só pelo azul, eu não encontro nenhum outro caminho azul, né? Ó, eu ando pelo azul. Não chego em outro caminho azul, porque tá longe, eles estão sempre
a mesma distância um do outro. A gente chama de paralelos entre si. Eles estão paralelos entre si, os caminhos, ó. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de ruas paralelas, né? Já vamos ver isso também. Então, vamos olhar aqui o próximo. Será que existem outros caminhos paralelos aqui que eu posso andar e eles não se encontram? Observe. Ó, os caminhos verdes. Eles também são paralelos. Aqui está um verde, aqui outro verde. Eles se encontram em algum lugar? Mesmo que eu continuasse desenhando eles, eles não se encontrariam. Por isso que eles se chamam paralelos. Estão sempre na mesma distância. Mas nós também temos outros caminhos aqui, que são os perpendiculares, que são os que se encontram, que se cruzam. E ainda, além de se cruzarem os dois caminhos, esse azul e o verde, eles fazem um ângulo reto entre eles, um ângulo de 90 graus. Vocês já viram isso alguma vez no ano passado e vão ver novamente durante esse ano, ok? Então, os caminhos que estão marcados ali em azul e verde são perpendiculares. Agora peguem o de vocês, vamos voltar aqui, vocês têm este aqui lá no caderno de vocês, né? Ou na folha. Vocês vão fazer o seguinte, nesse desenho vocês vão pintar 2 caminhos paralelos e 2 caminhos perpendiculares, tá? Então, vocês peguem lá um lápis de cor vermelho e pintem 2 caminhos paralelos. Por exemplo, este e este são paralelos. Aí depois peguem um azul e pinta assim e assim. São perpendiculares, ok? Então, com vocês lá. Então, fizeram lá no caderno de vocês? Então, vocês pegaram lá um lápis azul, por exemplo, e pintaram esta aqui e esta. Ficou, são 2 paralelas. Ah, mas eu não pintei essas. Não tem problema, tem muitas paralelas aqui. Eu queria pintar esta e esta. Pode, com vocês. E as perpendiculares? Vou fazer em verde. Então, eu quero pintar essa aqui de verde, só que daí vocês coloquem lá uma legendinha, né? Essa aqui de verde. Qual que é perpendicular a essa? Tem muitas. Por exemplo, essa aqui. Então, as verdes são perpendiculares, elas se cortam. As azuis são paralelas, elas não se encontram, não cortam uma outra. Vamos ver isso no nosso dia a dia? Então, observem lá. Como que podemos usar o que a gente aprendeu hoje no nosso dia a dia? Primeiro, considere no desenho abaixo as posições dos livros na estante. Estão vendo os livros lá? Você está de frente para essa estante. O livro de esportes é o primeiro a partir da sua... Vou fazer uma vez. Que nem vocês. Tudo bem? De frente para a estante. A partir da esquerda na prateleira do meio... Direita na prateleira de cima, esquerda na de cima ou direita na do meio? O que a gente vai ver? Primeiro, já sabemos que não está na de cima, está na do meio. E que ela está... Que braço que é esse meu? Esquerda, então, a letra A. Olha lá, o livro de esportes. Agora, nos nossos mapas de rua, olhem lá. As ruas Goiás... E a rua Acre, as ruas Goiás e Acre são paralelas ou perpendiculares? E agora? Elas se cruzam? Sim, então não são paralelas. Então, elas são perpendiculares. Isso mesmo. Vamos ver agora. Vocês vão pensar na rua da sua casa. Olhem lá. A tarefa de vocês vai ser isso. Não é agora. Agora é só cópia. Tudo bem? Então, um tempinho para vocês copiarem isso aqui, responderem depois. Se precisar da ajuda de um adulto, não tem problema.
Copiar a tarefa? Agora nós vamos para o nosso quiz. Aquelas perguntinhas retomando um pouco a aula que foi dada de hoje, ok? E eu tenho certeza que a primeira vocês já devem imaginar. A história de hoje foi sobre qual animal? Olha a imagem dele aqui. Não precisava nem ter dado dica aqui. Não precisava, mas eu coloco para eles poderem relembrar, né? Sim, claro. Claro, é o pombo, né? Tranquilo? Essa questão, sempre a primeira questão a gente coloca algo que venha da história, né? Isso mesmo. A segunda questão é se você prestou atenção na leitura, ok? Em relação, né, se você olhar lá o pombo correio, qual das frases não é verdadeira? Então essa aí já realmente temos que pensar com eles. Olha na tela aí. Sempre volto para onde nasceram. Eu acho que isso nós lemos. Tava lá numa das explicações. Tem uma visão privilegiada, também estava lá. Tem um bom senso de orientação, também estava lá. Leva uma mensagem a qualquer lugar? Não. E a própria professora Rosana falou isso, né? Eles tinham, né, o lugar onde nasceram. Eles só levam pra onde nasceram. Então, a frase que não concorda como verdadeira seria essa. Tá bom? Ok? E vamos para a nossa última. Acompanha na tela. No mapa abaixo, quais ruas são perpendiculares? Então vamos primeiro olhar quem são essas ruas. Nós temos o seguinte, temos Rua das Violetas, embaixo Rua das Orquídeas. Repararam aí? E também no meio, Rua das Rosas. Como a professora Rosana falou, elas estão paralelas. Agora vamos olhar as outras ruas. Rua Amor Perfeito, Rua dos Cravos. Com isso, voltamos aqui, vocês tinham que descobrir qual dessas é perpendicular. Vocês já deram uma olhadinha? Perceberam? Olha só, se eu riscar ali a rua, olhando na tela novamente, Rua das Violetas e Rua das Rosas não vão ser perpendiculares. Vão ser o quê? Não se cruzam. Não se cruzam e perfeitamente não vai ser perpendicular, ok? Beleza, vamos para a próxima. A próxima é Rua das Rosas e Rua dos Cravos. Opa, houve um cruzamento. Houve. E esse cruzamento formou duas retas, bem lembrado, formou 90 graus. Logo, essa seria a nossa resposta da última questão do quiz. Ok? Tudo bem? Gente, parece que não, mas localização no espaço ainda parece uma coisa tão simples, mas não é não. Parece que... Ai, não. E vocês podem ter certeza. Como é importante a gente ter essa orientação também. Eu me atrapalho muitas vezes, eu tenho que cuidar. A gente tem que prestar bem atenção. Um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Forte abraço, gente. Até a próxima.